Olá, tudo bem com vocês? Iniciando mais um programa Juntos pela Inclusão, recebendo hoje uma pessoa muito especial, né? Todos são especiais aqui no programa, né? Mas ela tem uma história fantástica, né, de superação, né? E a história dela é muito ligada com a história da entidade APAE. Recebendo hoje no programa Inês Maria de Proença, nossa atual coordenadora aqui da entidade. Inês, muito obrigado por aceitar nosso convite. Que Deus abençoe você, a sua história e que a gente possa continuar junto, né, nessa luta pela inclusão. Amém, Igor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Quero parabenizá-lo pela iniciativa desse programa, Juntos pela Inclusão. Muito bacana isso. Que bom. Então vamos lá então, Inês? Sim. Inês, você é natural daqui de Piraju? Sim, eu nasci em Piraju, morei com os meus pais em uma fazenda no município, aqui mesmo de Piraju. Passei a minha infância, parte da minha adolescência e depois logo vim morar na cidade mesmo, né? Meus pais permaneceram no sítio e eu vim trabalhar aqui em Piraju. E a APAE foi seu primeiro emprego ou você teve outros empregos, Inês? Não, eu antes de trabalhar na APAE, eu trabalhei em uma fábrica de gesso, né? Até mais ou menos uns 4 anos, depois a fábrica fechou. Eu também trabalhei na usina Jurumirim, que na época era a antiga CESP, né? E depois que eu vim para Piraju, fiquei aqui mais algum tempo. E foi quando em 1991 eu infelizmente tive a perda do meu pai. Aí nessa época minha mãe, ela ainda morava nessa fazenda e eu sempre fui muito família. E aí eu acabei voltando para fazenda, fiquei com minha mãe 1 ano lá. Aí nós mudamos para Piraju, minha mãe veio também morar em Piraju. E aí eu fiquei desempregada. Inês, vocês são quantos irmãos? Minha mãe teve 11 filhos. 11 filhos, 11 olha. filhos, é uma família bem grande. Uma família muito unida, eu falo que eu sou muito família, uma família bastante unida. Infelizmente eu perdi 2 irmãos, né, muito cedo, de forma trágica, né, e falo que tudo isso foi aqui na APAE, eu já estando aqui na APAE, né, só já passando um pouquinho à frente, mas só para dizer que quando eu tive essas percas eu já estava aqui na APAE. Gente, a Inês tem uma história de 25 anos aqui na entidade. Inês, como começou essa história? Como que você conheceu, né, a entidade APAE? Começa, né, voltando um pouquinho na entrevista, que você estava desempregada. Sim. E como é que foi esse encontro, o seu encontro com a entidade? Então, a minha história, como eu disse, é família, sempre envolvendo família. A minha história na APAE começou através de minha mãe, né? Ela, na época, a APAE, ela tinha os atendimentos de fisioterapia. A prefeitura tinha, eu acredito que um contrato, me desculpe se eu estiver falando que algo que não seja, mas eu imagino que era um contrato que a APAE tinha, a prefeitura tinha com a APAE. Então os atendimentos de físio e fono, eles eram realizados no prédio da APAE. E nessa época, minha mãe, ela sofreu uma queda e ela precisou passar por sessões de fisioterapia. E ela veio para fazer a sessão de fisioterapia no prédio da APAE. E um dia, em conversas, não sei dizer ao certo se com a fisioterapeuta ou algum dos funcionários, ela fez o comentário de que ela tinha uma filha que estava desempregada, se alguém não sabia de algo para indicar, né, para que eu pudesse estar trabalhando. E essa pessoa falou para ela, olha, eu acho que, parece-me que na APAE está precisando.
por que a senhora não procura pelo Eliseu, né? Porque na época o Eliseu que era responsável. Aí a minha mãe fez isso. Ela, após terminar a sessão de fisioterapia, ela foi, procurou pelo Eliseu, eles conversaram e o Eliseu falou assim, realmente nós estamos precisando de uma pessoa, só que é no setor de limpeza. Aí minha mãe foi embora, comentou comigo, né? E no outro dia eu já estava procurando pelo Eliseu. Cheguei até a PAI, procurei pelo Eliseu, uma pessoa foi assim, me recebeu muito bem na época, muito educado, conversamos e ele falou, olha Inês, realmente nós estamos precisando. Aí eu falei, tudo bem, eu venho. Ele falou, se você tiver interesse, você pode começar amanhã. E claro que no outro dia eu já estava aqui na PAI, né? E isso foi no início de dezembro, tá? Do ano de 1995, era bem no comecinho. Eu me recordo que foi exatamente no dia 8 de dezembro, eu comecei os meus trabalhos, assim, sabendo que era por 15 dias no setor da limpeza. A PAI tinha passado por uma reforma, foi bem trabalhoso, porque o Eliseu falou, olha, faz 3 meses, né, que nós, infelizmente, estamos sem ninguém na limpeza. Então, foi um trabalho árduo, tá? Mas, assim, fiz com bastante prazer, terminei, né. Chegando ao final, os 15 dias, né, dos 15 dias, já próximo aos 15 dias, eu já com o coração apertado, pois eu tinha consciência de que ele já tinha me dito, né, que era apenas por 15 dias, e próximo o Eliseu me chamou, e eu já fui ali, eu falei, nossa, ele vai falar, pode parar, já terminou o seu tempo, né, e para minha surpresa, ele falou, Inês, eu conversei com o seu Sérgio, na época o presidente era o seu Sérgio Garcia, tá? A quem também devo muito, que ele também nesses 15 dias nós conversamos bastante. O Eliseu falou, então, em conversa com o seu Sérgio, nós decidimos que ao retornar às aulas, porque estávamos em dezembro, então época de férias, né, eu não tinha tido nem muito contato com os alunos, porque estavam todos de férias. Ele falou, então, em fevereiro nós vamos mesmo precisar de uma pessoa para limpeza, né? Porque não temos, então eu e o seu Sérgio, a gente decidiu que você vai permanecer conosco se você aceitar. Nossa, naquele momento foi uma alegria imensa, por quê? Porque desde o primeiro dia que eu entrei na PAI, eu senti assim, algo me dizia que a PAI era o lugar que eu tinha escolhido para ficar, para trabalhar. E assim foi a nossa conversa naquele dia. Eu voltei para casa assim, agradecendo muito a Deus, porque primeiro eu estava precisando do trabalho e depois assim, volto a dizer, eu já tinha sido tocada que a PAI era o lugar que eu precisava ficar. A história da Inês se entrelaça com a história da entidade, né? Essa história de superação, né? De lutas e de conquistas. E quanto tempo você ficou na faxina, Inês? Como apareceu a oportunidade de você, né, ser professor da entidade daí? Como é que foi essa história? Então, Igor, foram várias etapas. Eu fiquei mais ou menos de 3 a 4 anos na faxina, né, na limpeza. Só que assim, juntamente com a limpeza, eu também, na época, eu auxiliava o Eliseu como monitora. A PAI tinha apenas uma perua, tá, uma Kombi, né, na época a gente falava perua, uma Kombi, e assim, o Eliseu ia pegar os alunos de Piraju, que na época o município não cedia ainda o transporte, era feito apenas pela PAI. Então eu, além de
trabalhar na limpeza, eu auxiliava o Eliseu como monitora na perua, né? E foi aí o meu maior contato diretamente com os alunos, né? Que eu tinha crianças desde os pequenos até os adultos, que eu tinha que tanto pegar no colo quanto abrir portas de perua. Foi assim, uma época assim, difícil, mas assim, como você mesmo disse, superação, porque a cada dia eu tinha uma nova surpresa, eu conhecia assim os alunos, aquele carinho deles para comigo, né? Tanto no transporte como no dia a dia ali, aquilo para mim era muito gratificante. E logo após, né, esses 3 anos, um dia a diretora, né, me chamou e fez o convite para eu estar auxiliando uma sala. E aí começou o meu trabalho em sala de aula, mas eu comecei também como auxiliar. Também nessa época eu ainda não tinha uma formação, eu fui procurar por uma faculdade, então eu fiz a pedagogia, formando dentro da APAE. Com o meu trabalho na APAE, eu consegui me formar uma pedagoga, né? E aí eu fiquei como auxiliar. Depois que eu me formei, aí eu tive também a oportunidade de passar a ser professora, que assim foi muito bacana também. Chorei muito, porque quando você faz, né, aquilo que você gosta, quando eu escolhi ser pedagoga, porque eu queria mesmo estar mais presente na vida daqueles alunos que assim ensinavam muito para mim até aquele momento e continuam ensinando até hoje, porque eu falo que aqui nós mais aprendemos do que ensinamos, né? Porque eles nos ensinam muito a cada dia. E foi assim que eu comecei como professora. Você lembra qual foi a sua primeira turma? E que ano que foi? Olha, Igor, o ano, você me desculpa, eu não retorno. Desculpa, não lembro. Mas assim, a minha primeira turma são alunos que a maioria hoje eles já não estão mais aqui, né? Que era o Tiago, a Bianca, alguns, né, como o Kaique, o Henrique, e era uma turminha grande, mas assim, eu não me recordo o nome de todos, mas assim, me recordo do carinho que eu tinha por eles e eles por mim. Viu que história bacana, gente? Da faxina, né, chegou até ser professora, agora hoje ela é coordenadora da entidade. Mas isso mostra também que nós, funcionários da entidade, somos polivalentes, né? Não é porque o Igor é assistente social que ele não pode ajudar também, né? Ajudar a varrer, né? Ajudar nos eventos, ajudar a carregar alguma coisa que precisa ser transportada. Isso se chama união, né? E parceria. Isso é muito importante, porque nós somos espelho para os nossos alunos. Então aqui, quando eles chegam aqui na entidade, eles não vê você, professora, faxineira, eles não distinguem isso. Somos todos cuidadores, somos todos educadores para eles. Inês, falando sobre isso, né, a respeito da sua trajetória na entidade, tem uma história, eu sei que tem várias histórias emocionantes, mas tem uma específica assim que hoje você carrega ainda na sua lembrança, um momento de superação de um aluno, né, um momento forte mesmo? Olha, Igor, eu não digo que tem uma história, porque são muitas, com certeza. Se eu falasse uma aqui, eu poderia deixar muitas outras de fora. E assim, o que mais assim pra gente marca muito é quando você vê uma criança chegar na entidade, uma criança que ainda não tem a linguagem desenvolvida, não consegue ainda andar sozinho, ou aquela criança que está lá na cama ou na cadeira e ainda não consegue, vamos dizer assim, não tem nada do seu desenvolvimento. Então, o que marca pra gente é
cada passo deles, cada palavra deles, né? O sorriso daquela criança que chega muitas vezes aqui e ela é tímida e você aos poucos vai cativando, isso então é muito marcante pra gente. Então assim, eu acredito que existe muitas partes marcantes, né? Mas isso é o que mais marca, é a superação deles mesmo, é você ver o quanto eles têm a vontade de estar assim, buscando desenvolver eles próprios, nós, porque eu falo nós, enquanto equipe, a gente faz o nosso trabalho, né? Nós temos uma equipe muito bem estruturada, mas eles têm muita força de vontade. Isso é muito marcante. Tem outras histórias marcantes também, é que nós temos várias histórias engraçadas também, né, Inês? Com os alunos, né? Com certeza. Lembra de alguma, não? Temos histórias assim, infelizmente, na PAI nós temos histórias tanto marcantes pelo lado triste, como feliz, né? As histórias alegres deles, existem muitas histórias, Igor. É como eu digo, eu não quero falar uma história específica, porque eu tenho medo de chatear, não gostaria de citar nomes, né? Mas assim, existe sim, eles têm um lado que eles nos conseguem fazer a gente sorrir, a todo momento eles conseguem arrancar o sorriso da gente. Inês, faz quanto tempo que você está de coordenadora agora na entidade? Eu fui, no ano de 2017, eu fui convidada, né, já na gestão da Elza, nossa presidente, eu fui convidada, né, a ser a coordenadora pedagógica. Confesso que fiquei assustada, a princípio fiquei assustada, pois eu não conseguia me ver fora de uma sala de aula, que é o lugar onde você tem um contato maior com os alunos, você está mais presente. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, olha, eu vou pensar, mas eu prefiro talvez não aceitar. Mas não por medo do que viria pela frente, e sim por medo de não estar tão presente, não ter mais esse contato. E para mim é muito bom ter esse contato com os alunos, né? Então, mas depois, conversando, a Elza me incentivou bastante, né? Ela confiou no meu trabalho, agradeço muito, tenho gratidão por ela, por essa parte, ela sempre me incentivou muito e eu acabei aceitando a coordenação. Está sendo um grande desafio, Inês? Sim, a cada dia é um desafio, é um trabalho, como eu disse, diferente de sala de aula, muito embora eu sou coordenadora pedagógica, então eu trabalho diretamente com os professores, né? Então, graças a Deus, eu posso estar dentro de sala de aula ao mesmo tempo, podendo acompanhar o professor e ter esse contato com os alunos. Eu estou gostando muito, crescer, a gente tem que crescer sempre, a cada dia mais, né? Temos que aprender sempre, mas eu busco isso, eu sempre busquei muito aprender. Bacana. E a pergunta de todas as entrevistas, Inês, a PAI está no caminho certo? Com certeza, Igor, a PAI, acredito que ela está no caminho certo. Por quê? Porque hoje a PAI, ela tem uma equipe muito preparada, uma equipe de excelência. A PAI hoje, ela está buscando melhorias, né, através de projetos, tem aí o sonho, né, da PAI Rural e tantos outros projetos que a gente vê se desenvolvendo. Então, com certeza, a PAI está, sim, no caminho certo. Inês, qual a importância da PAI na sua vida? O Igor, a PAI, ela 25 anos é uma vida, então faz parte da minha vida a PAI, porque eu passo a maior parte do tempo na PAI, né? É aqui que eu fico das 8 às 5 da tarde, né?
E sempre falo que aqui nós temos que trabalhar, né, com amor, porque se não for com amor, eu acredito que você não consegue ficar. A PAI, a importância dela é você ter a dedicação, você se dedicar para a PAI. Bacana isso. Inês, eu quero tocar numa pergunta agora mais do lado pessoal, lado familiar. Eu convivo com você faz 5 anos aqui na entidade e percebo esse laço familiar que você tem, é muito forte isso. Eu acho que isso deve muito à sua mãe, né, que foi importante, é importante ainda na sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua mãe também, a importância dela na sua vida, porque nós temos que ser gratos aos nossos pais, né? Eu percebo muito isso na Inês, a gratidão aos pais, né, pela pessoa que ela se tornou. Com certeza isso é a importância da vida do pai e da mãe dela, né, na história da Inês. Com certeza, Igor. Voltando lá no início da entrevista, né, eu posso dizer que a minha mãe, ela foi o anjo da minha vida, né, porque foi através dela, né, que sempre quis o melhor para os seus filhos, né, então foi através dela que eu conheci a PAI. Eu sempre digo que sou muito familiar, eu tenho uma paixão, assim, enorme pelos meus pais, pelos meus irmãos, que infelizmente hoje eles, né, meus pais, mais 2 irmãos, não estão aqui presentes, mas com certeza presentes no meu coração para sempre, né? A minha mãe, eu perdi meu pai antes, né? Com 20 anos eu perdi meu pai. Foi uma perca, assim, sofri muito na época, né? Mas assim, eu falo que mãe é sempre um pouco um amor diferente, né? Então, quando a minha mãe, ela adoeceu, ela sofreu um AVC, eu estava trabalhando aqui na PAI, eu simplesmente deixei tudo. Eu, mesmo tendo um grande amor pela PAI, naquele momento eu me dediquei à minha mãe. Eu passei 12 dias dentro de um hospital, tá? Claro que às vezes revezava, mas eu não queria. Eu queria estar presente ali a todo momento, então eu fiquei 12 dias dentro de um hospital, até que infelizmente, né, ela partiu e eu tive aquele momento assim, que eu não quis nem ficar em casa. O que eu pensei? Vou para a PAI, porque a PAI é a minha segunda família. Então eu não tive nem aqueles dias que tem de direito, você fica em casa, momento luto. Não, eu quis logo vir para a PAI, porque aqui eu sabia que eu ia conseguir não superar aquela perda, mas o amor que as crianças iam ter por mim e assim a gratidão que eu tenho pelos funcionários que me receberam, que me acolheram naquele momento, é algo assim que eu vou guardar para o resto da minha vida. O acolhimento que eu tive de todos compreenderam meus 12 dias afastado daqui. E assim, falar de família para mim é bem complicado, porque assim é algo, como você disse, que me toca muito. Eu tenho mesmo, assim, eu sou um lado família muito grande, então é uma mistura de família e Duas famílias, né? Quero deixar um abraço também ao irmão da Inês, o Luiz Carlos, né, que ele sempre curte o programa, qualquer post da PAI ele está lá curtindo, compartilhando. Bacana isso, Luiz Carlos. Um grande abraço para você aí, né? Obrigado por ajudar também a divulgar o trabalho da PAI. Inês, queria que você deixasse um recadinho especial para o pessoal do outro lado da telinha, uma mensagem de positividade, de amor, de carinho, de esperança nesse momento que estamos vivendo, né, diante dessa pandemia, né, do Covid-19. Sim, na verdade, gente, eu não tenho um recado para deixar, mas sim um convite para que as pessoas que tiverem oportunidade venham conhecer a PAI, seja um colaborador da PAI, pois eu digo que a PAI faz bem. Então, nesses momentos que nós estamos passando de dificuldade, a gente vê o quanto é importante
população, a presença da família. Eu quero assim deixar meu agradecimento a todos os familiares, pois assim nós estamos tendo que se reinventar nesse período e nós estamos tendo esse retorno. São pessoas que estão de uma forma ou de outra estão doando para pai o seu tempo ou mesmo na parte financeira, estão nos ajudando, e eu peço que continuem mesmo fazendo isso, né? Colaborem com a PAI, ajudem a PAI, né? É uma entidade que merece o carinho de todos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão a todos. Bacana. Inês, quero agradecer você pela entrevista, né? Foi muito bacana de conhecer detalhes da sua história. Com certeza tem muitas ainda, muitas histórias, mas é bacana, a gente sabe da pessoa que você é, né? Uma pessoa humilde, batalhadora, né? Tem um conhecimento de APAI, né? Obrigado, né, para a gente fazer parte da equipe, né? Juntar essa equipe maravilhosa que temos hoje. A Inês, com certeza, né, que ela continue assim, com esse coração grande, né? E ela também é uma grande guerreira em prol da luta pela inclusão. Deus abençoe você, Inês. Amém, a nós todos, né, Igor? Pessoal, não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso programa. E vamos junto com a gente, vestir a camisa e levantar essa bandeira. Juntos pela inclusão. Um abraço, até outro programa.